Olá, amados, graça e paz. Você está no canal Esquadriando e estamos juntos aqui para o quinto vídeo da série que refuta as desculpas a respeito da guarda do sábado. Você que já conhece o nosso canal já sabe que temos vários vídeos disponíveis falando sobre diversos assuntos a respeito da palavra de Deus. E nós nos propomos a fazer essa série a respeito do sábado, e como as pessoas usam desculpas para não obedecer esse mandamento dos 10, todas as pessoas admitem que 9 mandamentos são vigorantes, porém rejeitam a questão do mandamento do sábado. E nós temos apresentado biblicamente as refutações a essas desculpas. A desculpa que nós iremos refutar hoje é a desculpa de que o sábado perdeu a sua validade porque o domingo passou a ser um dia especial. Alguns dizem que pelo fato de que Jesus ressuscitou no domingo, esse dia passou a ser um dia especial e o sábado deixou de ser o dia especial que toda a vida o foi, biblicamente falando. Então, como nós podemos rebater a essa teoria que não é bíblica, que são simplesmente ilações humanas que, na verdade, podem ser combatidas pelo texto bíblico? Veja o que diz Isaías, capítulo 58, verso 13. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra e honrares, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, queridos, esse texto de Isaías, ele é uma promessa de Deus para as pessoas que guardam o sábado da maneira coerente, verdadeira e sincera, como a Bíblia ensina a guardar. É uma promessa de bênçãos especiais para os guardadores do sábado. Mas eu gostaria de me deter no ponto em que Deus ele diz assim: no meu santo dia. Ele toma o sábado como seu santo dia. Todos os dias da semana são de Deus porque ele foi o Criador. Mas esse dia é um dia especial porque ele separou dentre os 7 para que possa ser um dia dedicado a ele. Nos outros dias nós fazemos toda a nossa obra, como o próprio Deus disse, mas no 7º devemos dedicar ao Senhor. Então, a Bíblia chama um único dia da semana como o dia do Senhor. A Bíblia diz que Jesus Cristo, até do sábado, é Senhor. A Bíblia diz lá no Êxodo 20, que 6 dias deveríamos trabalhar e fazer toda a nossa obra, mas o 7º é o sábado do Senhor teu Deus, ou seja, o sábado é o sábado do nosso Deus. Ezequiel 20:20 vai dizer que nós devemos santificar o sábado porque eles servem de sinal entre nós e o nosso Deus. Santificai os meus sábados, diz o Senhor. Então não são nossos, são de Deus o sábado. Ou seja, se eu tenho que fazer as minhas obras, eu tenho que fazê-las em 6 dias da semana. Mas no 7º, esse não me pertence, esse pertence a Deus e eu devo usar essas 24 horas do sábado da melhor maneira possível. E aí, dando continuidade, essas pessoas dizem que o domingo passou a ser o dia do Senhor porque Jesus ressuscitou no domingo. Se nós entrarmos, queridos, por essa linha de raciocínio, nós deveríamos guardar talvez a semana toda. Porque na sexta-feira Jesus morreu. Então existe coisa mais importante do que a morte de Jesus para que eu e você tenhamos vida? Não existe nada. Foi o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que nos deu a vida. Então, se nós formos dedicar um dia para cada coisa crucial e importante que Jesus Cristo fez, talvez tenhamos que guardar todos os dias da semana. Então esse argumento ele é esfacelado. Cristo ressuscitou realmente no domingo, no primeiro dia da semana, mas ele morreu na sexta-feira. Então deveríamos guardar a sexta-feira? Então não é por aí que nós devemos trilhar, não é por esse caminho que nós devemos trilhar. Não é dessa forma de pensamento. Esses pensamentos são apenas ilações humanas que não tem nada a ver com a Bíblia.
Veja que a Bíblia apresenta 8 textos, apenas 8 textos, em referência ao primeiro dia da semana. Esses textos estão no Novo Testamento e eles se referem ao primeiro dia da semana. Porém, em nenhum desses textos existe uma ordem, ou pelo menos uma inferência, para que esse dia seja um dia guardado, seja um dia que devamos descansar. Em nenhum deles. Nós temos 4 textos que estão nos evangelhos, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, e os 4 textos falam do mesmo assunto, sobre a ressurreição de Jesus, né? E nenhum deles diz que esse dia passou a ser especial porque Jesus ressuscitou. E em outros textos, que estão no Novo Testamento também, outros 4, fazem menção ao primeiro dia da semana, mas nenhum deles dá nem por longe a entender que esse dia deveria ser, a partir de então, guardado pelos cristãos. Então essa teoria, queridos, ela realmente não pode ser sustentada mediante a Bíblia Sagrada. Veja que o domingo ele é pouco mencionado na Bíblia. Quando nós consideramos o sábado, nós percebemos que tanto o Antigo como o Novo Testamento, nós temos uma gama de textos a respeito do sábado, e não de uma maneira indireta, de maneira direta, mostrando esse dia como um mandamento, como um dia importante. Tá ok? Então, o único dia que a Bíblia apresenta como o dia do Senhor, esse dia é o sábado. Se alguém pensa que ao guardar o domingo está guardando o dia do Senhor, essa pessoa está enganada. Se alguém pensa que ao guardar o domingo está homenageando a ressurreição de Cristo, também está enganado, porque aquilo que homenageia a ressurreição de Cristo é o batismo. O próprio apóstolo Paulo diz que quando nós nos batizamos, nós estamos morrendo para o mundo e ressuscitando para Deus. Então, o batismo é um simbolismo que é muito importante para o cristão e que também tem esse ensinamento. O batismo ele nos relembra a ressurreição de Cristo. E de fato, a ressurreição de Cristo ela é muito importante, porque o apóstolo Paulo diz que se nós não cremos que Cristo ressuscitou, é vã a nossa pregação e também a nossa fé. Nós temos que crer em um Cristo que morreu, mas que ressurgiu dos mortos para nos dar a esperança de ressurreição, caso morramos antes que ele venha para nos buscar. Então, mas isso não significa dizer que o domingo passou a ser esse dia especial, como muitos arrogam que seja, né? Tem um texto de Apocalipse, capítulo 1, verso 10, que diz assim, que o apóstolo João achou-se em espírito no dia do Senhor. E esse texto, ele é considerado como se o dia do Senhor, proferido ali por João, fosse o domingo. E isso é uma bola fora grandiosa, porque se toda a Bíblia diz que o dia do Senhor é o sábado, então por que João, contrariando a todos os outros textos, iria dizer que o dia do Senhor é o domingo? Isso são ilações humanas que tentam colocar no texto aquilo que o texto não diz. Tentam criar pensamentos ideológicos humanos para impor na Bíblia. João, quando escreveu a sua carta, ele escreveu muito tempo depois de Jesus morrer. Assim também os outros evangelistas. Porém, nenhum deles, ao escreverem o Novo Testamento, disseram que o domingo passou a ser um dia especial porque Jesus ressuscitou no domingo. Eles tiveram tempo suficiente para fazê-lo. Ou seja, eles não escreveram o Novo Testamento logo após a morte de Jesus. Passaram-se anos. Então, Jesus também, quando morreu e ressuscitou, passou 40 dias com os discípulos. Tempo suficiente para que ele dissesse, olha, o domingo agora é um dia especial e o sábado pode deixar-se de lado, porque ele não é mais um mandamento. Teve tempo suficiente e mesmo que Jesus não tivesse ficado na terra, ele poderia inspirar os profetas a falar sobre isso. Quer dizer, se o apóstolo Paulo fala sobre coisas tão minuciosas em suas cartas direcionadas a várias igrejas, por que não tocar nesse assunto? Se ele tem o cuidado de falar sobre o uso do véu e outras coisas mais, por que não dizer taxativamente, olha, agora o dia de guarda é o domingo? Quer dizer, é um assunto muito importante para deixar de ser falado na Bíblia, né? Então seria importante. Porém,
Não é tão importante assim como alguns dizem que é. Porque se fosse realmente esse dia, passasse a ser um dia de observância, claro que a Bíblia registraria esse ponto de vista. Mas isso não está registrado na Bíblia. Então, mais uma vez, queridos, apresentamos biblicamente uma refutação coerente de uma das desculpas para não guardar o sábado. Então, quando alguém vier até você e disser que o domingo é um dia especial, porque Jesus ressuscitou no domingo, apresente esses textos a ele e esses argumentos que nós estamos apresentando aqui, porque a verdade sempre tem que prevalecer. Que Deus te abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus possa acompanhar a tua vida e vamos crescer, vamos evoluir na palavra de Deus. Paz e graça e Maranata.